Olá, pessoal. Então, novamente estamos juntos aqui hoje para continuar a nossa trajetória na educação e saúde, né? Para chegar até o final do semestre, vocês elaborarem o projeto integrador de vocês. Então, hoje, nós vamos falar sobre estratégias de ensino-aprendizagem, qual utilizar em ações educativas. Então, eu espero que o foco não seja somente no projeto integrador que vocês vão realizar, mas também que vocês possam utilizar e servir de aprendizado para toda a vida de vocês, né? Já que a educação em saúde é algo extremamente importante e frequente aí na vida do enfermeiro. Lembrando, então, só retomando, nas aulas anteriores, para vocês irem entendendo o caminho que nós estamos traçando aqui. Então, nossa primeira aula foi sobre a educação em si, como pensar em metodologias mais inovadoras de educação para realmente atingir a população, né, principalmente pensando em educação popular. E na segunda aula nós falamos sobre o processo de comunicação, então entender como o processo funciona para que também possam ser utilizadas aí todas os recursos melhores para uma comunicação mais eficaz, para realmente também atingir a população que a gente espera. E hoje, então, vamos pensar nas estratégias, então é o como fazer realmente, tá bom? Então, seguindo aí, se o slide passar. Aí. Então, vamos começar falando essas frases, né, como algumas definições, então, só para a gente aquecer aí um pouquinho, né? Então, para esses autores, então, a educação ela pode ser definida como uma metodologia, a aprendizagem do aprender. Então, esse é o ponto mais importante para a gente pensar aqui, né? Que ao invés de um conteúdo pronto, o mais indicado quando pensamos em educação é que essa pessoa aprenda a aprender. E também deve ser encontrado um caminho para desenvolver no sistema um clima pelo qual a atenção seja colocada, não no ensinar, mas na facilitação da aprendizagem autodirigida. Então, mais uma vez, a gente retoma um pouquinho aquela questão de uma metodologia que proporcione a autonomia das pessoas e que elas possam, elas mesmas criarem a sua forma de aprender. Então, o nosso papel principal como educador em saúde é fazer parte e facilitar esse caminho, esse trajeto até a gente chegar no nosso objetivo final, né? Então, como nós falamos já muito na primeira aula, ensinar não é só falar sobre algo, então não é somente transmitir um conteúdo, né? Somente transferir conhecimento de uma cabeça para outra. Seria mais fácil se fosse assim, mas não é. Então, ensinar é fazer pensar, estimular para identificação e resolução de problemas, ajudar a criar novos hábitos de pensamento e de ação também, né? Então, vejam que a importância do como fazer, né? E não somente do que está sendo falado, do conteúdo em si. Então, seguindo, vem a pergunta, né? Tá, bom, e como fazemos isso, então, né? Posso fazer só uma palestra? Posso fazer só uma conversa, né? Ou podemos utilizar alguma coisa um pouco mais sistematizada, que pode ser uma palestra, pode ser uma conversa, mas que tem o seu conteúdo de fato bem planejado, né? E daí, quando a gente pensa em atenção primária, nós estamos pensando em coletividade. E pensando em coletividade, nós estamos pensando em grupos, em reunir pessoas numa quantidade grande de pessoas, né? Essas pessoas estarão reunidas juntas aí. Então, logicamente, a gente pode fazer educação em saúde de forma individual ou para uma família, né? Então, para poucas pessoas. E isso é, de novo, gente, o trabalho diário do enfermeiro é esse. A gente está o tempo inteiro ensinando pessoas dentro do nosso cuidar, tá? Então, o cuidado individual, ele acontece e a educação em saúde acontece também com ele, sem dúvida. Mas todo esse preparo que nós estamos fazendo para o objetivo final de vocês no semestre de realizar uma ação educativa é uma ação em grupo, porque, de novo, se eu estou pensando em coletividade no trabalho da atenção primária, que é um trabalho preventivo, ou seja, é quando nós pensamos em evitar que as pessoas venham a adoecer. Então, seja qual for o público que vocês forem vir a trabalhar,
né, aqui nós ainda vamos falar bastante sobre como vai ser feita essa educação em saúde, nós estamos falando em várias pessoas reunidas ao mesmo tempo, tá? Então, essa é a importância da gente refletir sobre o grupo e na estratégia que será utilizada para falar com este grupo, tá? Então, vem essa pergunta, né? Por que que as pessoas se reúnem em grupo, né? Existem bastante, né? Nós temos, eu até coloco o WhatsApp aqui, que grupos de, né, de família, grupos diversos de trabalho, enfim, grupos de amigos, nós temos muitos atualmente no WhatsApp, é bastante comum, e temos diversos outros tipos de grupo também, né? E o mais interessante da gente pensar é que as pessoas se reúnem em grupo muito por uma forma de identificação. Então, é a forma como elas se aproximam de pessoas com pensamentos em comum, alguma questão, né, semelhante, algum gosto em comum, para se sentir pertencente, né, para formar opiniões, enfim, é essa sensação de pertencimento. A gente pode dar um exemplo grande de um grupo, né, de uma faixa etária muito específica que gosta de grupos que são os adolescentes, mesmo que hoje aí estejamos numa situação diferente, né, por conta do mundo todo, de pandemia e tudo, mas ainda assim, os adolescentes têm muito essa necessidade de pertencimento, de se reconhecendo nos demais, então a formação de grupos é bastante presente para eles, tá? Então, um grupo, o que é, né? Um conjunto de pessoas interagindo em tempo e espaço que são articuladas por sua representação mútua interna, ou seja, cada pessoa do grupo é importante e faz representação, né? E ela se propõe explicitamente ou implicitamente a uma tarefa, né? Então, essa é a sua finalidade. Então, os grupos servem para algo, as pessoas se reúnem para se identificar, se aproximar, mas para fazer algo juntos, né? Essa é a definição desses autores. Nós temos, então, grupos educativos ou informativos, podemos ter grupos de reflexão e grupos de suporte também são as características, os grandes grupos aí, né, de divisão, de definição dos grupos, tá? E daí a gente pode pensar o seguinte, um monte de pessoas juntas é um grupo? Então, qual é a diferença de agrupamento para grupo, né? Agrupamento é o que a gente pode definir como somente um aglomerado de pessoas, né? Elas podem estar, por exemplo, pessoas na fila de um banco, né? Pessoas próximas, reunidas ali, esperando no ponto de ônibus, por exemplo. Então, essas pessoas, elas até têm um objetivo em comum, né? Então, no banco, elas todas estão esperando para fazer algum serviço ali no banco, um procedimento que requer né, aquela instituição ali para ser realizada. As pessoas que estão esperando o ônibus também, elas têm um objetivo em comum, né? Elas estão ali esperando, aguardando para tomar o mesmo ônibus, geralmente, entrar todas juntas e seguir. Mas só isso, então só elas terem um objetivo em comum, as caracteriza como grupo, né? E daí a gente pode dizer que não, elas poderiam ser um agrupamento, porque o grupo requer um pouco mais disso, né? Requer um pouco mais do que só o objetivo em comum. Então, o interesse em comum, né, como já falei, claro, isso é necessário, mas é preciso também entender que, né, outras características precisam ser somadas. Então, mais um ponto muito importante do grupo, o todo é maior do que as partes. Então, é, o grupo funcionando bem é mais importante do que cada membro do grupo estar tendo vantagem ou tendo alguma diferenciação. No entanto, mesmo o grupo sendo mais importante, as identidades e as particularidades individuais, elas precisam ser mantidas. E é exatamente por isso que o grupo funciona melhor, né? Quando há essa valorização da subjetividade, das características particulares de cada uma. Também é preciso que haja uma interação afetiva entre essas pessoas que estão ali. E isso já diferencia completamente desse primeiro exemplo que eu dei do agrupamento.
por mais que as pessoas tenham um objetivo em comum, não há exatamente um vínculo entre elas, pelo menos não um vínculo afetivo. E no grupo, quando a gente pensa na definição primordial do grupo, é necessário que haja essa interação afetiva, que haja uma questão de um se importar com o outro, tá? E com o grupo em si também. E, por fim, essa questão do funcionamento do grupo. Isso é o que melhor caracteriza um grupo, que é a sua própria dinâmica interna, como ele mesmo trabalha dentro de si, como ele funciona. E a partir aí, né, dos próximos slides, eu vou falar um pouco mais, principalmente dos membros do grupo, daí fica mais fácil de entender que um grupo só de fato se torna grupo quando ele estabelece essa dinâmica. E quando a gente fala dinâmica, é de fato algo que se mexe, que se move, né, que tem um determinado movimento. Não é algo estático que começou de um jeito e vai terminar daquele, né, sem nenhum tipo de evolução, tá? Então, pensando nessa questão de dinâmica de grupo, né, como que funciona uma dinâmica do grupo, a gente tem aqui algumas definições, que é né, quando pensamos em dinâmica de grupos, é um campo de pesquisa, então, dedicado ao desenvolvimento do conhecimento sobre a natureza dos grupos, as leis do seu desenvolvimento e as suas inter-relações, né, dos indivíduos com outros grupos também e outras instituições. E o processo grupal, ele contribui e facilita o processo de aprendizagem dentro das organizações. Então, é bom que nós conheçamos essa dinâmica dos grupos, essa dinâmica interna de cada grupo, para que nós possamos entrar realmente, né, dentro dessa dinâmica e assim conseguir passar o nosso conhecimento para aquele grupo particular. E é curioso porque muitas vezes, se eu for usar, eu preciso falar do mesmo conteúdo para um outro grupo, talvez eu precise usar outros recursos, ou pelo menos conhecer muito bem esse novo grupo para falar sobre o mesmo assunto, né? Então, por quê? Porque essa dinâmica do grupo, esse funcionamento interno, ele é muito importante para para como as pessoas vão receber qualquer informação que esteja chegando até elas, né? Qualquer informação, qualquer proposta que for feita, certo? Bom, como, né? Então, sem aí mais delongas, sem mais introduções, como que de fato a gente pode então fazer, né? Vamos falar de coisas práticas, né? O que podemos fazer com os grupos? E vou trazer primeiro, então, para vocês uma estratégia, né, mais diferente, um pouquinho mais ousada, podemos dizer assim, que é a dramatização. Então, como definição, acho que a própria palavra diz. É uma representação teatral a partir de um foco, né, em algum problema, a partir de algum tema, e ela pode conter tanto a explicitação de ideias, de conceitos e tal, de argumentos, como também ser um tipo de um estudo de caso, um estudo particular de caso. A pergunta é, para qual público ela é mais eficiente? Quando eu penso, então, em fazer uma dramatização, uma encenação de algo. Bom, poderia pensar que talvez seria mais eficiente para crianças, porque tem algo mais lúdico, mais visual, que elas vão entender um pouco melhor. Ok, né? Sem dúvida, trabalhar a dramatização com crianças é uma boa ideia, né? Vários estudos já comprovam isso. Mas para a gente pensar, né, ampliar um pouco a nossa forma de pensar, que não somente para crianças a dramatização vai ser aí a sua, vai ter o seu potencial máximo, né? Porque quando nós encenamos algo, alguma cena, alguma questão de um problema de saúde ou de um problema comportamental, enfim, dependendo do assunto que nós formos trabalhar, nós conseguimos, de repente, tocar as pessoas em locais mais subjetivos, né, da subjetividade delas. Então, elas conseguem se enxergar muitas vezes naquela situação e isso promover uma reflexão muito maior. Então, sim, isso vai servir muito também para adultos, adolescentes e os idosos, sem sombra de dúvida também, né? Então, é uma estratégia bastante interessante, que, lógico, requer alguns recursos, tanto internos de, é, artes dramáticas, vamos dizer assim, além de uma questão de filmagem e tal, ou, né, lógico, do próprio cenário, alguma questão ali,
mas que vale bastante a pena, porque de fato ela, como eu falei, ela mexe, né? Ela toca em locais que de repente outras estratégias que a gente vai utilizar não chegam, né? Vou trazer uma outra, essa com certeza muito mais simples, né? Que é um ótimo exemplo para se realizar educação em saúde. Então, sim, ela é simples, mas ela precisa ser utilizada na sua potência máxima. Né? O que significa isso? A gente utilizar essa estratégia da melhor forma que ela pode acontecer. Então, não somente sentar e começar a conversar com as pessoas de uma maneira muito solta, muito aberta, para que ela vire só um bate-papo, tá? Também precisamos pensar em que público eu vou trabalhar quando eu penso numa roda de conversa, né? E lembrar que roda de conversa é para permitir que as pessoas se, que elas interajam entre si, que elas conversem. Então, exatamente por isso, por permitir e estimular, nós devemos estimular que as pessoas falem, exponham aí as suas opiniões, então, elas podem ser mais úteis em temas mais subjetivos, entende? Então, quando eu vou falar, é óbvio, é bastante interessante para temas relacionados com saúde mental, então que as pessoas podem colocar a sua subjetividade, os seus sentimentos mesmo, e talvez menos eficiente quando eu preciso falar de algo um pouco mais, entre aspas, teórico, científico, onde haja aí uma necessidade de explicitar conceitos e teorias, entende? Porque ali eu preciso que as pessoas falem. E é por meio dessa fala que vai haver um aprendizado, tá bom? E também precisa ter uma mediação. Então, como eu falei, não é sentar e começar a bater papo. Precisa ter uma mediação, ela precisa ser bastante atuante, que haja um planejamento desta conversa, que ela tenha um caminho a ser percorrido. E quem determina esse caminho de uma maneira muito sutil e muito agradável é esse mediador, quando ele é bem preparado, que ele começa, ele consegue fazer essa conversa evoluir, né? Então, estabelecer certinho o tempo, o local, a organização do espaço que fique agradável e que o conteúdo realmente caminhe de um lugar inicial, transite, ali tem o seu desenvolvimento e tenha uma conclusão também a partir desse planejamento muito bem feito do mediador, tá? Inclusive uma capacidade ali, um jogo de cintura bem interessante na mediação de conflitos que podem acontecer já que a gente está permitindo que as pessoas conversem, tá? Então, agora a gente vai para os grupos operativos, tá? Grupo operativo, então, nada mais é, inicialmente, que a denominação para diversos outros tipos de grupo, certo? Então, ele não é uma coisa em si. Aí estamos falando de formas de reunir pessoas, né? Então, aqui já é uma, uma generalização dos grupos em si. Porém, com esse nomezinho, operativo, então ele serve para, de fato, fazer algo, fazer uma operação, tá? Esses grupos operativos, eles podem ser de ensino-aprendizagem, ou seja, um espaço para refletir sobre temas, para debater questões, e o fundamental aqui, como eu já falei lá no início, é o aprender a aprender, né? Então, é realmente estimular a autonomia das pessoas na busca por conhecimento. Grupo operativo também pode ser um grupo institucional. Então, grupos formados em escolas, igrejas, empresas, que se reúnem, então, que essas pessoas já estão reunidas ali por razões óbvias, né? Vamos dizer, a comunidade da igreja, as crianças e os jovens de uma escola, e os trabalhadores de uma empresa, por exemplo, entre várias outras instituições, e eles se reúnem em determinado momento para discutir questões de interesse da própria instituição e assim aumentar o rendimento, a produtividade, não só no sentido capitalista, mas no sentido da missão de cada instituição mesmo. Então, como uma igreja pode ser mais é, render mais, o que ela se propõe a fazer, então de que forma a gente pode fazer isso melhor. E na escola a mesma questão, e obviamente para empresas, né, questão do trabalho, isso também é muito mais fácil de entender. Grupos comunitários também, então aqui a gente pode pensar em programas de promoção à saúde,
inclusive estão dentro dos serviços de saúde, grupos de gestante, grupos de saúde mental, e esses grupos comunitários também podem acontecer em diversas outras, inclusive em instituições, porém eles têm um foco bem direcionado à saúde mesmo, né? E grupos terapêuticos, então, que buscam melhorar a situação patológica das pessoas, tanto de patologias físicas quanto emocionais. Então, um exemplo que a gente tem disso seriam os alcoólicos anônimos, os narcóticos anônimos, né? Grupos, então, que de fato têm um foco específico, né? E geralmente são direcionados a um foco mesmo, né? Terapêuticos em relação a uma questão mesmo de saúde, de novo, física ou mental. Ainda então, em relação ao grupo operativo, né? Devem ser feitos pela equipe multidisciplinar, multiprofissional. Por que eu faço questão de trazer isso de novo, né? Entendendo que essa aula ela é direcionada para a disciplina Projeto Integrador que vocês vão realizar até o final do semestre, mas que eu espero que vocês possam levar aí para a vida futura de vocês. Então, no âmbito profissional, é muito importante ressaltar que quando eu tenho o envolvimento da equipe multidisciplinar, a educação em saúde vai ser com certeza muito mais eficiente, porque há a junção de diversos saberes. Então, não é mais só o enfermeiro que está falando para fazer tal coisa, o médico que está falando, o dentista que está falando. São vários profissionais que estão de fato se importando com a saúde daquele grupo em si, né? Estamos falando do grupo nesse momento, e que isso com certeza consegue aumentar o alcance, né, dessas informações que estão sendo passadas de acordo com a estratégia utilizada. Então, independente da estratégia que nós estivermos falando, o envolvimento da equipe multidisciplinar é bastante importante. E, logicamente, no grupo, né, nós precisamos considerar os sujeitos envolvidos para que eles se tornem sujeitos participantes e não somente ouvintes. Aqui acho que cabe uma reflexãozinha pequena em relação à palavra paciente, né, que é muito utilizada, já virou assim de senso comum no âmbito da saúde, e eu particularmente tenho meus poréns aí com essa palavrinha, porque paciente me parece algo extremamente passivo, passivo nos dois sentidos, de estar esperando e de ser calminho, passivo, somente aguardando que tudo aquilo chegue para ele, né? De forma passiva também, não de forma agressiva, né? Então, o passivo aqui encontra no contrário do ativo e no contrário do agressivo ou do impositivo, né? Então, particularmente, não gosto muito da palavra paciente, prefiro usar pessoas, né? As pessoas que eu cuido, né? Não preciso falar os pacientes que eu cuido. Mas, enfim, essa vai uma discussão longa aí. Mas aqui, no caso, pensando em grupo, pensando em educação e saúde, quando nós consideramos os sujeitos, nós damos voz a eles, então que eles possam participar e não apenas serem ouvintes, ficarem ali de forma passiva, aguardando aquilo que vai ser feito com eles, que muitas vezes eles nem sabem, né? Então, né, como já falamos, uma característica muito importante de um grupo, além de todas aquelas que eu já falei, é que eles têm uma tarefa a cumprir, um objetivo em comum, né? E nós precisamos, então, definir qual é essa tarefa que o grupo vai realizar. Então, nós temos a tarefa externa, que são aqueles objetivos conscientes. Então, como eu falei, as pessoas as gestantes vão para um grupo de gestantes. Então, elas estão lá, elas sabem que elas vão receber alguma informação, algum conteúdo, enfim. Esses são os objetivos conscientes, que inclusive também os profissionais, quem planejou esse grupo também deve saber. Mas nós temos também a tarefa interna, que é bastante interessante, bastante importante da gente definir, que é muito fundamental para quê? Para que possa ser mantida a coesão desse grupo. Então, o que é a tarefa interna? São as relações e reações pessoais, interpessoais, interrelacionais dentro desse grupo, né? Então, quando pensamos que o grupo deve cumprir uma tarefa, ele tem aquele objetivo consciente, aquilo que nós fomos lá para fazer,
mas nós temos também que elaborar e valorizar as relações e reações pessoais e individuais de cada um, né? Então, são essas duas tarefas aí que nós temos para o grupo, tá? Ainda, então, fatores, né? Fatores para entender um grupo. Primeiro deles, a filiação. Então, como que as pessoas, como os membros do grupo, entraram nesse grupo? Alguns são muito óbvios, crianças numa escola, né? Ou membros da comunidade de uma igreja, por exemplo. Óbvios, porém não menos importante. Então, por que eu escolhi essa escola? Por que eu escolhi essa igreja, né? Seguindo a minha crença, enfim, é porque é mais perto, é porque é mais barato, no caso de algo particular, né? No caso, uma escola ou qualquer outro grupo particular, tá? Então, como eles iniciam no grupo, isso é bastante importante da gente pensar. Outro fator importante é a sensação de pertencimento, né? Então, é o sentimento de pertencer àquele grupo. Quando eu penso num grupo de trabalhadores de uma empresa, essas pessoas, né, entraram lá como? Pensando na afiliação. Elas foram porque elas quiseram, por necessidade, elas gostam de estar lá, e daí né, a gente chega no segundo fator, que é esse pertencimento, esse gostar de estar ali ou não gostar. Eu me sinto pertencente àquele grupo, eu sou acolhido por essas pessoas, eu sou entendido, eu me sinto, né, entendido por essas pessoas. O terceiro fator é a cooperação. Então, qual que é a colaboração de cada um? É um grupo que, de fato, tem uma colaboração grande entre os membros, ou somente uma ou duas pessoas tomam a frente e resolvem as coisas. O quarto fator é a pertinência, né? Então, quanto esse grupo de fato busca atender a tarefa, então, quanto a existência desse grupo é pertinente, então, quanto vale a pena esse grupo existir. Basicamente é isso, né? O quinto fator, a comunicação. Então, ela é tão primordial que, como eu falei, usamos a aula anterior só para falar disso, e poderíamos ainda falar muito mais, acho que até vale muito a pena a gente discorrer muito mais sobre comunicação, apesar de eu saber que vocês já tiveram. O sexto fator é a aprendizagem, o quanto esse grupo avança, né? Então, o quanto ele tem dado conta. E o sétimo fator, então, é o clima. Esse clima, a gente está falando dessa energia emanada pelo grupo, aquela dinâmica interna que eu falei lá atrás, tá? Esses são os fatores para eu entender um grupo. Muitas vezes, para essa ação que vocês planejam executar até o final do semestre, talvez a gente não tenha tempo e condições para entender um grupo tão a fundo, se baseando aí nesses 7 fatores que eu acabei de falar. Mas, nem que seja de forma superficial, é bacana a gente entender isso, tá? Para realmente, de novo, pensar em qual estratégia utilizar. E agora, né, pensando nos membros do grupo, né, a gente já caminhando para o nosso final, nós temos papéis formais, e daí também vamos ter os papéis informais. Os papéis formais são aqueles que precisam ser estabelecidos pelo grupo. Então, esses são obrigatórios, vamos dizer assim, né? É importante que a gente reconheça, principalmente, esses papéis formais, para que tenha, de fato, uma organização, que esses grupos aconteçam de forma organizada e planejada, para que ele atinja o seu objetivo final, tá? O coordenador, então, ele precisa estimular o cumprimento da tarefa, facilitar a interação das pessoas, e daí ele tem que ter algumas características pessoais muito interessantes. Então, ele precisa ser coerente, ético, ter boa comunicação. E também nós temos um observador, que deve recolher, o material verbal e não verbal produzido pelo grupo. Então, é aquele que só observa de fato, né? Lógico, pode se comunicar também e interagir também, mas ele tem uma função primordial dessa observação para captar aquela dinâmica do grupo, que nós já falamos também, aquele clima que existe entre o grupo. Ele precisa ser um pouco mais discreto e não se envolver tão diretamente, tá? Isso é bacana, gente, porque vocês vão se dividir em grupos, né? Nós vamos falar um pouquinho mais sobre essa questão dos grupos, fiquem tranquilos.
e dentro do próprio grupo de vocês, para planejar uma ação para outro grupo, vocês também vão precisar de um coordenador, de um observador e de outros membros ali que nós vamos falar. Então, isso é bacana, porque vale não somente para quem eu vou fazer, mas vale para a minha própria equipe, né? Para que essa equipe também se torne um grupo no seu, na melhor definição da palavra, né? Com todas aquelas características que eu já citei. E os papéis informais, então, são posturas, são os comportamentos que as pessoas assumem dentro de um grupo e que não é obrigatório que eu tenha, eu inclusive vou trazer poucos deles aqui, mas que geralmente acontece, é bastante comum acontecer e é muito importante que a gente identifique. Eu tenho, então, o líder, né? Vejam que não obrigatoriamente o líder vai ser o coordenador, tá? O que é o líder aqui? Qual que é esse papel informal aqui? Ele pode ser o líder da mudança, então é aquele que estimula o grupo, que impulsiona de fato, que daí possamos esperar que seja o coordenador, né? Mas pode ser um líder da resistência, que é aquele que freia os avanços do grupo, aquele que faz com que o grupo todo, inclusive, de repente, se coloque contra a uma determinada situação e que impeça, inclusive, então, de que coisas novas aconteçam, tá? Então, vejam a importância quando eu pretendo chegar, enquanto profissional de saúde, para fazer uma ação educativa em determinado grupo, vejam a importância de identificar quem é o líder desse grupo, né? De novo, é o coordenador, aquela pessoa que é coerente, que estimula o grupo, é um líder de mudança, ou ele é um líder da resistência, aquela pessoa que está completamente contra e que até vai, né, cumpre ali um combinado, então encontra os profissionais de saúde para que a ação educativa aconteça, porém colocando senões em tudo, sabe? Aquela pessoa, mas a bem não é bem assim, então assim acho que não vai dar para fazer, então assim acho que não é melhor, né? Então o líder da resistência, que é essa pessoa que breca, extremamente importante a gente identificar. De novo, não só para aquelas pessoas que eu vou fazer a ação educativa, mas também entre o nosso próprio grupo, entre o grupo de vocês que vai planejar a ação. Também temos o porta-voz, então o porta-voz sempre é aquele que vai tomar a frente e vai tomar a voz do grupo, né, para as demais instâncias. Então, geralmente, é uma pessoa que se comunica bem e consegue, então, expressar as angústias, as reivindicações, os sentimentos daquele grupo todo. Então, ele se torna o porta-voz do grupo. Também uma pessoa, né, bastante importante, porque é muito influente porque é ela que vai trazer o que o grupo está sentindo, quais são as demandas daquele grupo, né. Um outro papel bastante importante aqui é o bode expiatório. Então, eles assumem os aspectos negativos que causam vergonha e mal-estar. Sabe aquela pessoa que é sempre o culpado de tudo, que as outras pessoas geralmente colocam como culpado? Aquilo não aconteceu por causa de fulano, né? Se não fosse fulano, a gente tinha feito tal coisa. Às vezes, a própria pessoa pega para si esse papel, né? Não somente por indicação dos demais. Mas é um membro bastante importante da gente identificar, porque ele pode acabar sendo excluído desse grupo. É, ele pode muitas vezes até também entrar ali como uma voz importante, até como liderança, então muitas vezes puxar para a resistência, né, e travar um pouco mais esse grupo. E quando nós temos, então, alguém completamente isolado, excluído, a importância da gente tentar trazer de volta e novamente manter a coesão desse grupo. E vou trazer só mais esse, mas temos diversos outros papéis informais que são bem interessantes também de serem trabalhados. Mas aqui a gente tem o sabotador, né, que é aquele que dificulta ou obstrui as propostas iniciais do grupo, não necessariamente como liderança, mas sabe aquela pessoa que está sempre ali e sem tomar a liderança vai meio que contaminando aos pouquinhos, falando uma coisinha ou outra, que ninguém sabe quem falou, mas de repente vem uma ideia que boicotou, aliás, vem um pensamento ou uma atitude que boicotou várias outras questões que estavam sendo feitas, muitas vezes é feita pelo sabotador. Vejam que eu trago nesses papéis informais aqui, a maior parte, talvez, com características potencialmente negativas. Então, como vocês devem imaginar, porque devem fazer parte de grupos de qualquer forma aí, desde que
Nós nascemos, acabamos sendo inseridos em grupos, por vontade própria ou não, né? Mas vocês devem imaginar que trabalhar em grupo não é fácil, né? É um desafio bastante grande. Então, quando eu trago essas características um pouco mais negativas, um pouco mais preocupantes, é para que, de fato, a gente possa ter esse olhar para conseguir conciliar esses aspectos mais negativos que podem estar acontecendo em um grupo, tá? Então, para encerrar, eu vou deixar uma reflexão para vocês, né, da questão de nós nos aproximarmos o máximo possível da nossa prática profissional. Então, que é a importância dos grupos na atenção primária, né? Os grupos, então, quando a gente pensa lá em grupos operativos, todas essas últimas características que eu trouxe, elas favorecem a intervenção no processo de saúde e doença, tá? Então, quando eu uso aquelas estratégias, seja um grupo de aprendizado, um grupo terapêutico, uma questão assim, eu consigo realmente, posso, né, proporcionar uma mudança no processo de saúde e doença, fazendo com que as pessoas tenham maior qualidade de vida. Então, o enfermeiro, dessa forma, ele cumpre o seu papel dentro da estratégia de saúde da família e deve estimular, então, a transformação de atitudes, promover e possibilitar os conhecimentos e as habilidades necessárias para o enfrentamento dessas situações todas, das situações de vida que nós enfrentamos, tá? É, é totalmente possível, gente, né? Eu tô falando muito da atenção primária, que é o nosso início do curso. Vocês vão ver que o caminho de vocês até o final da graduação, ele vai se iniciar pela atenção primária, porque o próprio nome diz, né? Ele é o que nós realmente devemos fortalecer ao máximo e aprender ao máximo. Mas é totalmente possível fazer grupos operativos e diversas outras estratégias em outros ambientes, seja em hospitais, seja em ambulatórios. Então, em todos os níveis de atenção à saúde, eu consigo fazer sim grupos. Mas tem essa diferença que eu já mencionei um pouquinho lá no começo. Na atenção primária, estamos falando de coletividade. E a melhor forma que eu tenho para atingir um maior número de pessoas ao mesmo tempo, cada uma com a sua singularidade, com a sua característica, é realmente realizando grupos, né? Então, a utilização dos grupos, principalmente na atenção primária, ela é fundamental, ela é uma necessidade, tá? E daí, né, por fim mesmo, agora encerrando, venho lembrar então a importância de vocês, como futuros enfermeiros, assumirem o protagonismo do enfermeiro, né? O protagonismo dessa profissão tão linda que vocês escolheram, né? Que eu também escolhi para ser aí para o resto da vida. O protagonismo do enfermeiro como o coordenador de uma equipe, o coordenador de um grupo, que ele possa de fato assumir a gestão do cuidado para essas pessoas, tá? Não cabe a nós, né, no exercício aí de uma educação em saúde que de fato possa ser eficiente, possa fazer parte da rotina profissional e essa educação possa então promover o tempo inteiro a autonomia das pessoas sobre a sua vida e a sua saúde. Então, que o enfermeiro não delegue o tempo inteiro, logicamente, de vez em quando é necessário, mas que não delegue o tempo todo a o papel de educador, né, para outras pessoas, outros membros aí, ou até outras instâncias, né, que tire aí do âmbito da saúde e fale, não, isso é uma questão da escola, isso é uma questão da assistência social, isso é uma questão do que o governo tem que pensar, né, como se nós, como profissionais, não tivéssemos isso, né, o educar dentro do cerne da nossa profissão, tá? Então, o cuidar é educar também, tá? Então, com essa reflexão, eu encerro aqui esse nosso momento, e nossa trajetória na educação e saúde, ela continua. Estaremos juntos aí, em breve presencialmente, ou que seja pelo menos de forma remota, mas juntos, né? E para começarmos de fato aí a pensar naquilo que vocês vão executar até o final do semestre, tá bom? Agradeço pela atenção e é isso. Tchau, tchau.